E no próximo domingo, dia 21 de setembro, é dia de conscientização sobre a doença de Alzheimer. A data chama atenção para uma realidade que cresce com o envelhecimento da população, o avanço das demências, e aí vem a necessidade cada vez mais do apoio da família. Em Chapecó, pacientes, familiares, médicos, estudantes se unem em uma ação que vão do diagnóstico à necessidade do acolhimento e do entendimento diário. Nós temos a reportagem Marcos Leve e Jair Correia aqui no ar. Um olhar ainda muito atento, mas na memória poucas lembranças. É assim que vive Dona Janir, moradora de Chapecó, diagnosticada com Alzheimer desde 2019. Infelizmente é aquela coisa que você às vezes sente que ela está fisicamente aqui, mas mentalmente ela não está. Antes de ser acometida pela doença, Janir tinha independência, sempre trabalhou como costureira, vivendo normalmente. Com a chegada do diagnóstico de Alzheimer, tudo mudou. Praticamente ela é totalmente dependente. A gente dá banho, a gente leva no banheiro e troca a fralda. A comida, se a gente não traz para ela ou não leva ela na mesa, ela não pede. O Alzheimer é responsável por mais da metade dos casos de demência no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 1.800.000 pessoas acima dos 60 anos já convivem com algum tipo de demência. A estimativa é que esse número possa triplicar até 2050. E no caso do Alzheimer, tem algo que ainda preocupa bastante. Ainda não temos um tratamento efetivo, não existe cura nem como estacionar a doença. Mas afinal, o que é o Alzheimer? Excesso de proteína beta-amiloide, excesso de proteína tal, que faz com que haja a morte neuronal, morte dos neurônios. Os neurônios secam. Acontece isso primeiro justamente nos lugares onde tem a memória. O diagnóstico costuma ser desafiador. Não há um exame único que confirme a doença. O caminho é a avaliação clínica, observação dos sintomas e exclusão de outras causas. No começo, todo mundo confunde esquecimento com problemas normais da pessoa muito idosa. Onde é que eu deixei a chave do carro? Isso acontece com todo mundo. Devagarzinho vai piorando e só depois de 2, 3, 4 anos que todo mundo percebe que realmente ela está bem esquecida, mas confusa e dependente da família. Sem cura, o tratamento busca controlar sintomas, retardar a progressão da doença e dar qualidade de vida ao paciente e à família. Ainda não tem a cura. Não temos como estacionar essa doença, mas a gente tem como melhorar a qualidade de vida desse paciente no sentido assim, de orientação da família, medicações que podem deixar ele mais calmo. O impacto causado pela doença fez com que famílias se organizassem para criar redes de apoio. Em Chapecó existe a Associação Municipal de Alzheimer e Demências, a AMAD, que teve o ponto de partida em uma história pessoal. Minha mãe tinha doença de Alzheimer. Informalmente, a AMAD ela foi oficializada em 2011. E daí em diante, então, ela é uma associação ativa com reuniões mensais. Conforme a presidente, hoje a associação promove todo o primeiro sábado de cada mês reuniões na comunidade do bairro Jardim Itália. Temos assim palestras com médicos, com psicólogos, com fisioterapeutas, para dar esse suporte para os familiares a ter mais entendimento. Além da atuação da sociedade civil, o poder público de Chapecó tem sido referência em ações voltadas ao cuidado das pessoas com demência. O município oferece, em primeiro lugar, a possibilidade de diagnóstico para o paciente, o acesso às consultas diferenciadas e facilitadas para os pacientes, que precisam de um auxílio para deambulação, apoio, locomoção. Todos os meses, cerca de 50 pacientes recebem atendimento na rede pública de saúde em Chapecó. Felizmente, o município dispõe de uma equipe bem completa de fisioterapeuta, fonoterapeuta, equipes de psicologia. Existe um grupo bem forte aqui de familiares para apoio, troca de informação. Além de apagar memórias, a doença de Alzheimer também mexe com toda a estrutura familiar e social. Para quem cuida, cada dia é feito para preservar a dignidade e o amor de quem já não consegue reconhecer o mundo ao redor. Infelizmente, na minha visão de familiar, o Alzheimer é a morte em vida. Teu familiar está ali contigo fisicamente, mas você não consegue ter uma interação. Ela pode não lembrar de você muitas vezes, mas você lembra dela. Então você tem que tratar como se fosse a mesma coisa. Quando você vê, ela não estará mesmo realmente aqui. Então a gente está aproveitando o máximo possível do jeito que dá.
Esse é o grande detalhe. E eu falo tranquilamente porque eu tive problema de doença de Alzheimer na família. A minha avó materna faleceu devido ao Alzheimer. E como disse o doutor, começou no pequeno detalhe. Esquecer quanto valia o dinheiro, fazer a compra e esquecer que havia comprado, se alimentar e oferecer um café, por exemplo, para um familiar e daqui 2 minutos oferecer o café de novo, como se não tivesse feito, ir para o fogão, deixar a boca do fogão acesa depois de fazer a comida, ou esquecer a comida lá e a comida queimar. Coisas que de repente você diz assim, não, mas isso é porque está muito carregado no dia a dia. Não. São detalhes que precisam de atenção, e aí que vem um detalhe muito importante, que foi falado também pela senhora aqui na matéria. A família precisa estar junto e estruturada, porque todo dia é um desafio para quem cuida de uma pessoa com Alzheimer. E tem que estar sempre tendo um amparo, eu digo que é importante o amparo psicológico também para quem cuida. E num determinado momento da situação que está a doença, precisa mais o amparo psicológico quem cuida. Porque é muito desgastante. Consome a pessoa que cuida. Por quê? Psicologicamente, você vai ficando abalado, porque a pessoa que está com a doença de Alzheimer, ela vai se apagando aos pouquinhos. Como uma vela que vai chegando ao fim, ela vai se apagando aos pouquinhos, e aos familiares e ao setor da medicina e das demais terapias de apoio, é dar qualidade de vida para aquela pessoa. É uma situação irreversível ainda na nossa atualidade. Agora, você enxergar a pessoa que te conhecia, que te contava história, que no meu caso me ajudou a caminhar, me ajudou nos meus primeiros passos, acompanhou toda a minha vida. Daqui a pouco eu ia daqui de Chapecó para lá, eu chegava em casa, ela muitas vezes, na maioria das vezes, ela não sabia nem quem eu era. Mas eu sabia quem ela era. Eu sabia o que significava. Então, é algo que às vezes parece muito ingrato, sabe, gente? Quem não passou por isso, é uma experiência que faz com que vejamos a vida de uma maneira diferente. E nos deixa a certeza que nós temos que aproveitar a nossa vida. Não com loucura, com situações mirabolantes, mas aproveitar a cada dia, viver a cada dia. Aproveitar as pessoas de nossas relações, de nossa vida familiar todos os dias, porque amanhã pode não ter mais e isso vai fazer falta. Nós estamos ultimamente muito preocupados com o ter, né? E nós esquecemos que primeiro o ser fala mais alto. Ah, Prado, isso é conversa para boi dormir. Experimenta ficar na sua família sem alguém que é muito importante para você, depois você me responde. Porque tem muita gente que não sabe o que é isso. E quando a gente aprende ainda desde que de criancinha, a gente vê que é mais importante ter as pessoas, ter o convívio familiar, ser uma família, do que ter um castelo, do que ter carros importados, do que... Chegamos sem nada e partiremos sem nada. Não vamos esquecer disso, né? Às vezes a gente esquece, somos peregrinos nesse mundo, somente isso.